Glória ao nosso Deus por estarmos juntos no plano de leitura da Bíblia anual. Seja bem-vindo. Nós estamos firmes todos os dias desse ano lendo a Bíblia inteira, ok? É um propósito nosso aqui. Vamos juntos. Junta a família, você casal, chama o filho para perto, pega a sua Bíblia e vamos aos capítulos de hoje. Gênesis 25, 26, Mateus capítulo 10. Nós começamos por Gênesis, tá bom? Capítulo 25, verso 1, e a palavra diz o seguinte: Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo que possuía ao seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Negueb. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Abdeel, Misbão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá, Assur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Este é o relato da família de Isaque, no verso 19, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto.
Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. E nós vamos ao próximo capítulo, Gênesis capítulo 26. Vamos a Gênesis 26, verso 1, e nós lemos o seguinte. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde havia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras por meio de sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer, é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse,
Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. E disse: Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaque chamou o poço de Seba, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecido como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaque e Rebeca. E nós finalizamos aqui os capítulos do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, Mateus 10, verso 1, nós continuamos a nossa leitura de hoje. E ele diz o seguinte: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Verso 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais
e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês uma cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Finalizamos aqui a nossa leitura de hoje, nosso plano de leitura da Bíblia anual, com Gênesis 25, 26 e Mateus 10. E glória a Deus por estarmos finalizando mais o nosso plano do dia, tá bom? Deixa eu orar e abençoar a sua vida e declarar que repouse sobre ti o Espírito do Senhor, que o Espírito da paz esteja na tua casa, que a provisão dos céus sobrenatural encham os teus celeiros, que você tenha mesa e despensa farta, que você tenha muita saúde e que, acima de tudo, nunca falte a presença do Senhor em você. Que o Espírito de Deus te conduza nos caminhos da vida, nas decisões, nas escolhas, que você possa dar espaço para o Senhor fazer as mudanças que Ele precisa.
A palavra já entrou no seu coração como uma semente. E agora é você declarar: Senhor, muda tudo dentro de mim. Muda, Senhor, Deus, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo aquilo que me impede de ser o que o Senhor sonhou para a minha vida. Pai, eu abençoo os Teus filhos nesse dia. Eu declaro um dia de bênção, de paz e de prosperidade na Tua presença. Oramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Um grande beijo no seu coração, certo? Que o Senhor te abençoe nesse dia. Um grande abraço aqui do pastor Técio Lima, com você todos os dias, tá bom? Antes de sair, te peço que você deixe o seu like, que você deixe aí o seu gostei, que você compartilhe. Você que está vendo aí também, comenta aqui, né? Como essa palavra falou ao teu coração. Deixa o seu comentário, tá bom? Interage conosco. É uma alegria poder interagir e ter você aqui conosco. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos em mais um dia com os capítulos do plano de leitura da Bíblia anual. Lendo a Bíblia toda em um ano. Um beijo no seu coração. O Senhor te abençoe no nome de Jesus.